Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu que os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus só sejam reduzidos se houver integração física do Estado ao resto do país. A declaração foi dada essa tarde, durante a tarde de ontem, durante uma reunião online com empresários locais. Com a pauta da reforma tributária cada vez mais em evidência no Congresso Nacional, a ideia do encontro entre empresários do Amazonas e o vice-presidente da República foi entender o posicionamento do governo federal em relação ao modelo Zona Franca. Entendo eu, e gostaria de saber, na sua avaliação, como é que o senhor acha o desempenho do nosso modelo até agora? Como é que o senhor vê o desempenho? Porque em alguns momentos nós não somos entendidos pelo próprio governo federal. Alguns ministérios dentro do governo federal não entendem o porquê dos incentivos. Se à época esses incentivos foram feitos para cobrir essas despesas de logística, pela dificuldade que temos. O vice-presidente respondeu aos questionamentos dos empresários, citando uma espécie de desmame dos incentivos fiscais, o que, segundo ele, deve acontecer apenas quando for mais fácil escoar a produção do Amazonas para outros estados. Acredito que num futuro, aí não tem como dizer quando ocorrerá isso, mas a partir do momento em que houver a integração realmente da Amazônia com o restante do país e com o restante do mundo e, consequentemente, os custos de produção diminuam, poderá haver, então, o desmame dos benefícios fiscais que ocorrem aí. Que, em relação ao que o país fornece de benefício fiscal, chega a 10%. Os outros 90% são gastos em outras áreas do país. O encontro do Comitê Indústria Zona Franca de Manaus, Covid-19, reuniu representantes das associações de empresários de vários setores da indústria que aproveitaram a oportunidade para mostrar as vantagens do polo industrial de Manaus para a economia do país. A renúncia fiscal que o modelo oferece, ela existe, mas as contrapartidas, no nosso entendimento, são maiores. Eu poderia citar que o governo brasileiro se utiliza muito mal de um programa de preservação ambiental que está na nossa Constituição, que é o modelo Zona Franca de Manaus, que está no decreto 288. E nós temos aqui, General Mourão, nós temos na Zona Franca de Manaus, no polo industrial de Manaus, o que o mundo deseja, que é geração de emprego e renda, com investimento em pesquisa e desenvolvimento, com parque fabril de última geração, com mão de obra qualificada e que tem um desenvolvimento, que leva um desenvolvimento regional desde a década de 70, e tudo isso com preservação ambiental. Outro assunto abordado foi a crise ambiental na Amazônia, tema central nas discussões internacionais. Para o Brasil, o problema coloca em risco investimentos de países como a Alemanha, por exemplo. O general, que também é presidente do Conselho da Amazônia, mostrou preocupação principalmente com os municípios do sul do Amazonas. Segundo o general Hamilton Mourão, a área deve ser prioridade no projeto de regularização fundiária já anunciada pelo governo federal. Estava conversando com a nossa ministra da Agricultura, dos primeiros locais que nós queremos avançar na questão da regularização fundiária é essa área aí junto de Apuí, essa área do Juma, para que a gente coloque esse pessoal dentro do sistema capitalista, que eles tenham acesso efetivo a financiamento, a assistência técnica rural e, com isso, nós aumentemos a produtividade na região, sem precisar derrubar mais uma árvore sequer aí da nossa floresta. O termo mamata ou Desmame, mamar é um termo muito utilizado para quem se apropria da coisa pública. Tá mamando na prefeitura, no governo, aquilo ali é um termo. Então, desmame é o mesmo que dizer que os amazonenses ou que o Estado mama no governo federal ou nos impostos, nos incentivos. Isso é o mesmo também que desconsiderar o modelo Zona Franca de Manaus, os benefícios que o modelo Zona Franca de Manaus traz para a preservação do bioma amazônico. Nós somos o Estado brasileiro que tem a maior quantidade de floresta e biodiversidade preservada. E talvez na Amazônia legal e em toda a Amazônia, incluindo todos os outros países.
E temos isso graças à Zona Franca de Manaus. Então, não é uma mata, nós não estamos mamando, existe aí uma troca. Existe um parque industrial implantado na nossa região, com benefícios fiscais para movimentar a atividade econômica local. E aí nós temos em Manaus uma grande cidade-estado com mais da metade da população desse estado concentrada na capital. Se não houvesse esse modelo, essa população estaria distribuída por todo o estado. Tanto que a indústria no Brasil, o Amazonas tem se destacado nessa retomada, nesse período ainda de pandemia, né? A gente ainda enfrenta essa pandemia, mas o Amazonas tem se destacado em relação à quantidade de empregos, recuperação da indústria. Não há uma doação de nada, é uma compensação. Nós somos um estado que produz, que exporta, que emprega e que precisa dos incentivos fiscais para que tenha uma competitividade. Mas traduzindo além dessa questão do desmame que o vice-presidente falou, ao que tudo indica, esses incentivos fiscais devem ser cancelados, anulados ou equiparados quando a BR ficar pronta, né? O que na declaração dele, assim que tiver uma ligação do Amazonas com o restante do país, uma ligação terrestre, no caso, uma rodovia, a gente não precisaria mais desses incentivos, porque facilitaria o transporte. Isso, evidentemente, vai facilitar, mas é importante lembrar que o modelo da Zona Franca de Manaus, ele está previsto na Constituição. Houve uma prorrogação desses mesmos incentivos por mais 50 anos, mas o que tem acontecido são garfadas. Tira um pouquinho daqui, uma hora é o polo de concentrados, outra hora é o polo de informática, e assim nossos incentivos fiscais começam a ficar iguais a qualquer outra região do país. Então, de uma forma bem didática, é mais fácil. Tipo, você vai produzir refrigerante. Se você tiver o mesmo imposto aqui e o mesmo imposto em São Paulo, você que é empresário vai produzir aonde? Levando em consideração que não tem essa necessidade esse custo maior de frete que a gente tem hoje. E aí, Adriane Diniz, a Zona Franca de Manaus, que é um modelo que está na Constituição, né, um modelo legal, eles não precisam nem mexer na lei. É só baixar o imposto de determinado segmento e pronto. E é possível fazer isso sem mexer no modelo Zona Franca, está nas mãos do governo, da classe política fazer isso. Por outro lado, existe sim a possibilidade dessa ligação do nosso estado com o restante do país pela 319. Nós não vimos nenhum governo com esse tipo de comprometimento até aqui. Tem uma vitória na justiça aí. E eu não questiono os estudos de ambientalistas que falam que esse impacto será muito negativo para a gente, mas a gente não pode negar a necessidade dessa logística para o nosso polo industrial, para o modelo econômico que sustenta o nosso estado. Até porque a BR existe, ninguém vai derrubar a floresta para fazer uma nova estrada, não. A estrada está aí e sequer o projeto prevê a duplicação. É pavimentar o que já existe. Então, existe esse compromisso por parte do governo e a gente precisa evidenciar isso. E hoje ela é usada dessa forma, né? Só para atualizar a questão da BR-319, tem uma parte dela, que é o trecho C, foi autorizado agora uma espécie de operação tapa-buracos, nessa área que já é asfaltada, e o trecho do meio, que é esse trecho ali próximo ao Humaitá, que é o mais dificultoso de trafegabilidade, ele está agora, já foi apresentado um estudo do DENIT para o IBAMA, que está dentro do prazo de 90 dias para fazer análise, para autorizar ou não que o Ministério de Infraestrutura possa dar seguimento nessa pavimentação da rodovia.